Agora vamos falar dos nossos aqui. Começando pelo Daily Plus. Formulado especialmente para o Brasil. Fornece 12 vitaminas, 10 minerais, então ele foi um plus realmente em relação ao Daily anterior, tá certo? Naturalmente presentes nos concentrados de frutas e hortaliças. Esse produto contém 100% das nossas necessidades de zinco e de 10 vitaminas, além de outras vitaminas e minerais. Atua como antioxidante, ajuda a proteger nosso organismo dos radicais livres. Concentrado de blueberry, que é o roxo, espinafre, que é o verde, raiz forte, que é o branco, cenoura, que vai ser aqui para nós o amarelo, e a acerola, que é o vermelho. Produzido nas fazendas Nutrilite Orgânico. Essa acerola toda vem da fazenda de Ubajara, que alguns aqui também já conheceram. Para adultos e crianças a partir de 10 anos, que preferem a comunidade, um multivitamínico uma vez por dia. Suplementação para melhorar a saúde. Para as pessoas com estilo de vida e hábitos alimentares irregulares, que não conseguem consumir pela alimentação as vitaminas e minerais necessários à boa saúde. Isso não sou eu que estou escrevendo, isso está lá no site da EMO, o nosso site aqui brasileiro, tá certo? Pessoas que buscam benefícios dos fitonutrientes presentes nas frutas e hortaliças para melhorar a saúde em geral. Então, isso é que nós vamos propor para as pessoas, a melhora geral da saúde delas. Pessoas que precisam de mais energia e disposição, pessoas que estão submetidas ao estresse. O estresse é algo que todo mundo convive hoje. Eu acho muito provável, mesmo aqui sendo uma cidade menor, que alguém aqui não esteja estressado alguma hora com alguma coisa. Tá certo? Esse mês estou muito estressado com o imposto de renda. Mas a fonte do estresse, às vezes, a gente não controla, tá certo? O que nos causa estresse. Pode ser um imposto de renda, pode ser um colega de trabalho que é chato, pode ser um chefe que é chato, pode ser um vizinho que é apurrinha, etc. Às vezes a gente não controla isso. A gente tem que controlar o nosso íntimo para que a gente não sofra com esse estresse, né? Aqui também da informação nutricional do Daily Plus, eu quero chamar a atenção para duas coisas. Os principais substâncias que combatem os radicais livres estão presentes aqui. Então, a vitamina C, tá certo? Com 100% da nossa necessidade, a vitamina E, 67%, e o selênio, com quase 60% da nossa necessidade. O selênio, eu achei assim, se o Daily Plus só tivesse acrescentado o selênio nele, já seria uma vantagem muito grande. Porque dos minerais, ele é o mais eficaz nessa atividade. E ele está presente aqui para nós em algumas castanhas, principalmente na castanha do Pará. É a mais rica em selênio, é nossa. Mas, para você ter uma boa aposta, você tem que comer uma castanha do Pará por dia. E normalmente o hábito das pessoas comprou uma caixinha, come tudo numa sentada e passa o resto do mês sem comer nenhuma. Aí não adianta. Tá certo? Então aqui eu tenho isso importante. E o zinco, que também é importante para uma série de coisas do nosso metabolismo, também está aqui presente necessariamente. Como o nosso concentrado é feito através de plantas, o nosso organismo vai absorver o que ele precisa. Então, isso aqui vai passar no intestino, vai ser absorvido para a corrente sanguínea, vai chegar no fígado. O fígado vai selecionar o que ele precisa. Então, vamos supor que eu tomei o dele hoje, mas cheguei lá, tomei suco de 20 laranjas. Então, eu estou lá com excesso de vitamina C, porque eu tomei o do Daily, que já era 100%, e tomei mais as laranjas lá, que também me deram, então estou com 200%. Vai acumular? Não. O fígado vai pegar o que precisa e o resto vai embora. Volta para a corrente sanguínea, vai ser filtrado no rim, vai sair na urina. Tá? Por isso também que não adianta tomar excessos de vitaminas, você só vai jogar fora na urina depois. Se eu tomar
por exemplo, do Bacon Plus, descarta a necessidade de tomar o complexo B? Vou chegar lá quando eu falar no complexo B. A princípio, sim, mas na prática, às vezes, não. Tá? O complexo B, principalmente, ele tem uma peculiaridade que nós vamos abordar daqui a pouco. Bom, ômega 3. Excelente ômega 3, tem muitos trabalhos sobre ômega 3. Se botar ômega 3 no Google, botar ômega 3, vai aparecer milhões de informes sobre, milhões mesmo. A última vez que eu olhei era 5 milhões e cacetada de informes sobre o ômega 3, uma das coisas mais pesquisadas. Todo mundo sabe que o ômega 3 é bom para a nossa saúde, tá certo? Principalmente o ômega 3, os ômegas entram na composição das membranas celulares e otimiza a passagem do impulso elétrico nos neurônios. Então, se nós temos um bom aporte de ômega 3, o nosso neurônio fica otimizado. Tá certo? Então, isto vai promover uma prevenção para as doenças degenerativas neuronais, que todo mundo quer evitar. Demência senil, Parkinson, Alzheimer. Quer dizer que se eu tomar ômega 3 eu não vou ter Alzheimer? Não. Quer dizer que a minha chance diminui significativamente. E quem já teve contato com um paciente de Alzheimer sabe que essa diminuição vale muito a pena. Então, populações que têm alto consumo de ômega 3 têm muito menos dessas doenças. Tá? Lá no Mediterrâneo tem trabalhos assim, principalmente na China e no Japão, também tem trabalhos demonstrando populações que comem muito peixe. Que esse ômega 3 está principalmente no óleo de alguns peixes, está também no azeite de oliva, e quanto mais virgem for o azeite de oliva, maior concentração ele vai ter. Mas a gente também não come quantidades suficientes, como o pessoal lá do Mediterrâneo, desse azeite, tá certo? E no Brasil, em geral, a gente deveria ter uma proporção do ômega 3 para os outros ômegas, que são ômega 6, ômega 9 e uma série de outros, e que são extremamente abundantes em todas as gorduras vegetais. Tá? A proporção na nossa alimentação devia ser de 3 para 1. Os trabalhos mostram que no Brasil essa proporção atualmente é de 20 para 1. Ou seja, a gente está muito longe do que deveria ter de consumo de ômega 3. Tá? Então, este é um suplemento chave. Vocês vão vê-lo lá na frente, eu vou ter um slide sobre isso. Nós vamos usar diariamente de 1 a 2 cápsulas. O Calmag D, suplemento de cálcio, magnésio e vitamina D. A vitamina D contribui para a absorção do cálcio, além de o magnésio é fundamental para botar esse cálcio dentro do osso, tá certo? Então vão fortalecer muito os nossos ossos e dentes. Deve ser usado por todas as mulheres em todas as fases da vida, especialmente após os 40 anos, e os homens após os 50 anos. 1 a 4 comprimidos após as refeições. Então, o que acontece com as mulheres? Um trabalho também feito em Belo Horizonte com pacientes de ginecologistas. Então, pegaram mulheres que sabidamente estavam sendo orientadas sobre a ingestão adequada de cálcio. Sabidamente. Por quê? Porque o ginecologista faz isso. Pergunta, ou pelo menos deveria fazer, né? Pergunta como é que está, se toma leite, se não toma, se come queijo, se não come, se come iogurte, tal, para dar, porque eles sabem que a mulher está propensa à osteoporose. Então, o trabalho pesquisando essas mulheres chegou à conclusão de que apenas 15% destas tinham a adequada ingestão de cálcio diariamente. Ou seja, 85% das informadas não contemplavam a necessidade diária. Tá certo? É muito alto. Imagina as que não são nem informadas. Pior ainda. Nós, homens, após os 50 anos, também começamos a ter um decréscimo da concentração de cálcio nos ossos. Então, também é uma suplementação interessante. Tá? As mulheres, isso é mais dramático.
Então, por isso que eu falo que deve usar em todas as fases da vida. Quer dizer, a mulher jovem, que não tem problema algum, pode começar a suplementação para quê? Para formar um osso forte, de forma que quando ela passar da sua menopausa e começar a redução hormonal, que vai implicar numa redução, né, do cálcio no osso, se ela sair de um osso muito bom, ela vai viver o resto da vida ainda bem, e vai conseguir se manter ainda bem. Tá? É lógico, pessoas que tomam muito leite ou coisa assim, vão, às vezes, dispensar isso. Mas essas são a minoria. Então, para a maioria das mulheres, esse é um suplemento fundamental. Alho, que é um suplemento sensacional da Nutrilite, que todos devem usar, que todos devem explorar a potencialidade, e principalmente que não tem na concorrência. Tá certo? Então, outra coisa para a gente usar. É rico em alicina. A alicina eu já falei lá atrás, que protege contra o câncer, estimula o sistema imunológico, estimula o sistema imunológico, fortalece o sistema respiratório, atua sabiamente na prevenção de câncer do intestino grosso, o quarto em ocorrência no Brasil, ajuda a baixar níveis de colesterol, ajuda a baixar níveis da glicose. O nosso extrato, né, contém hortelã orgânico, não deixa cheiro e sabor residual desagradável, um comprimido ao dia após a refeição. Isso aqui é uma necessidade básica. Eu trato alguns pacientes, principalmente em relação ao colesterol, com quantidades maiores. Mas se vocês tiverem clientes que querem fazer isso, é bom que eles tenham o acompanhamento de um médico, tá? Porque aí eu tenho que ficar dosando e ver até achar a dose ideal para cada pessoa. Isso visando o colesterol especificamente. Se for só para estimular o sistema imunológico, um ao dia já é o suficiente, tá certo? Aqui a gente tem alho orgânico, que é uma coisa também muito difícil de você achar, igual a soja orgânica, né? Aqui eu só, para mostrar, para ilustrar, né? Esse é um trabalho do Dr. Dan Weitzberg, que é um importante e famoso gastroenterologista da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que fez um grande trabalho sobre o alho. A EMA já até o levou para fazer algumas palestras no passado. Tá? Então, ele fala de uma série de efeitos, uma série de efeitos que ele está modesto e curto prazo de suplementação do alho como fator antilipidêmico e antitrombótico. Isso no trabalho dele. Alguns outros mostram um efeito um pouco maior, mas mesmo os efeitos modestos, às vezes são suficientes. Ou seja, se eu tenho uma pessoa com colesterol um pouco acima do normal, eu só preciso de um efeito modesto. E eu evito de usar um medicamento. E esse efeito modesto é o suficiente para manter aquela pessoa equilibrada em relação ao colesterol. Em relação à pressão arterial, os efeitos ainda são controversos. Na diabetes, não é conclusiva efetivamente. A agregação plaquetária, aí sim, sofre forte influência dos compostos de alho. A agregação plaquetária, ela é muito importante, você diminuir essa agregação para a prevenção das doenças cardiovasculares. Então, todo mundo que já teve um infarto, um derrame, tal, vai tomar ou um anticoagulante, ou aspirina, que é o AS, tal, para quê? Para impedir a agregação plaquetária. Nos Estados Unidos, os médicos já usam isso de rotina. A pessoa acima dos 35 anos já começa a tomar AS lá para evitar essa agregação. Porque eles têm um nível muito alto de doenças cardiovasculares, né? Mas eu quero chamar a atenção, depois do trabalho todo, esse é um trabalho bem extenso, né? Ele fala que o principal efeito colateral da ingestão de alho ou seus compostos e outros preparados é a presença de odor no hálito e odor corpóreo característicos. Outros efeitos mais colaterais são raríssimos, tal, ou associados à hipersensibilidade individual. Ou seja, o único efeito colateral digno de nota do alho, a gente não tem com o nosso concentrado.
Então, o que poderia levar as pessoas a ter resistência, né, ao uso do alho, a gente não tem, porque não vou cheirar alho, não vou suar cheirando alho, etc. Oi? Quem come ele cru tem o mesmo efeito benéfico. Então, seria, o que equivale ao nosso comprimido de alho, seriam 2 dentes de alho por dia crus. Então, se a pessoa come aquilo, vai estar tendo o mesmo benefício. Porém, a maioria das pessoas não gosta de comer alho cru. Ainda mais comer diariamente, tá? Maléfico para quem está perto. Assim, e o alho, ele não pode ser submetido ao calor, né? Porque o calor desnatura a alicina. Então, para ele ter esse efeito, ele tem que estar natural, não pode ser cozido ou frito, coisas assim. Acerola C, o suplemento de vitamina C. Já falamos bem que é produzida lá em Ubajara, maior fazenda de cultivo de acerola orgânica do mundo. Oferece, então, vitamina C, grande antioxidante contra os radicais livres, estimula o sistema imunológico, também muito efetiva a vitamina C, auxilia efetiva a proteção das doenças viróticas. Algumas doenças viróticas, inclusive da pele, eu tenho tratado também só com vitamina C. Você é como molusco contagioso e algumas coisas assim, a gente tem curado só com vitamina C. Ajuda a aumentar a resistência à fadiga. Tem vários trabalhos do Dr. Cooper falando disso. O Dr. Cooper ficou famoso pelo método Cooper, que era aquele de corrida, mas ele foi um médico e grande pesquisador da vitamina C, era entusiasta da vitamina C. Diminui o impacto dos efeitos nocivos da poluição, auxilia a absorção do ferro. Vai tomar um tablete mastigável ao dia. Pois não? Ajuda. Agora, isso não é remédio. Não é remédio. Então, não vai curar a rinite. Tá certo? Não vai curar, para a maioria dos casos. Aí você tem que realmente fazer o tratamento da rinite e também pode ter um auxílio aqui. Para diminuir o incômodo e tal, pode ajudar. Vamos lá. Complexo B. Aí vamos chegar na pergunta, você está saindo, mas é agora que eu vou falar do que você perguntou. Complexo B, feito da levedura de cerveja, um único tablete oferece 7 vitaminas do complexo B, então, proporciona mais disposição para o dia a dia. Aí que vem a característica das vitaminas do complexo B. Primeiro, são daquelas que o organismo não estoca, não tem como guardar, então você precisa dela todo dia. O complexo B vai estar envolvido em todas as reações de produção de energia para o nosso corpo, em todas as células. Então, por isso que fala aqui, proporciona mais disposição para o dia a dia. Então, muitas vezes o cara que está cansado, desanimado, que custa levantar da cama de manhã, acha que está fraco quando acorda de manhã, na verdade ele está com carência de vitamina B. Agora, para vocês que não são médicos, isso é uma indicação, tá? Existem doenças que também causam isso, então às vezes a pessoa precisa de médico, mas para grande parte dos casos, o que a pessoa tem é carência de vitaminas do complexo B. E você me perguntou se aquela quantidade do daily era o suficiente para a pessoa no dia a dia. A quantidade do daily, ela é calculada dentro das tabelas que a gente tem aqui no Brasil, para uma pessoa média, tá certo? E se eu falei que essa vitamina vai estar envolvida em todos os processos de produção de energia, se a pessoa tem mais atividades, ela precisa de mais. Então, se a pessoa pratica atividade física ou tem exercícios fisiologicos, ela precisa de mais nos músculos. Se a pessoa tem atividade intelectual intensa, ela precisa de mais no cérebro, e assim por diante. Então, às vezes, mesmo o cara que está tomando dele, está com dificuldade de levantar da cama de manhã, está acordando desanimado, está cansado para tudo. E, às vezes, ele, tomando uma suplementação além do dele, ele vai encontrar aí o equilíbrio. Tá certo? Se for o cara grandão, como o Rosan, vai precisar de mais. Viu, Rosan? Você pode tomar uns 2 por dia. Não é por abdômen, porque você é grande mesmo. Então, tem muita célula para gastar energia. Você é grande, você não é só barrigudinho, não, é alto, é largo.
Não precisa de mais, né? Então, vamos lá. Ideal para pessoas que consomem pequenas quantidades de cereais integrais, legumes, frutas secas e fígado. Combate os efeitos do estresse e malefícios da exposição à poluição. Então, se você não tem como controlar a fonte do estresse, vamos procurar ajudar nos malefícios que ele causaria. Vamos minimizá-los no nosso organismo, né? São vitaminas que aumentam a nossa energia e melhoram a disposição do organismo para quem tem esforço físico ou intelectual intenso. Então, esses sempre eu recomendo, além do daily, também tomar o complexo B. Tá? Um comprimido ao dia após a refeição. A gente sempre recomenda tomar os suplementos após a refeição, de estômago cheio. E os suplementos que são para ser mastigados, são para ser mastigados. Tem que misturar com a saliva, começa a digestão ali. Tá? Então, o acerola não é para ser engolido, é para ser mastigado. A vitamina E não é para ser engolida, é para ser mastigada. Agora, os outros não são para ser mastigados, porque eles têm um revestimento específico para cada um, que só vai se desfazer no apropriado local do intestino, onde a absorção dele vai ser melhor. Tá certo? Então, tem suplementos que tem mais, a cápsula é maior, a cápsula não, né? O Nutraloc, né? Que vai, o revestimento do comprimido é maior, e outros são menores, mais finos. Então, isso tudo é por um estudo. Então, os que são para ser engolidos não devem ser mastigados. Os que são para ser mastigados não devem ser engolidos, né? Vitamina E, que já foi chamada no passado de vitamina do rejuvenescimento, não é isso tudo, tá certo? Mas ela efetivamente previne o envelhecimento precoce das células. Não vai remoçar ninguém, mas vai ajudar a ter uma vida mais longa e mais feliz, né? Derivado do grão da soja, essencial para inúmeras funções também. Vitamina E, poderosíssimo antioxidante. Oferece uma proteção antioxidante para crianças e adultos. Não contém glúten. Então, ele é um mastigável, vindo da soja, mas que não tem glúten. Se a pessoa já está tomando daily, e o cálcio, todos os dois já têm vitamina E. Então, possivelmente, essa pessoa não precisa deste suplemento específico. Mas tem gente que quer só esse suplemento. Ou tem situações que ele pode ser útil também, principalmente em doenças crônicas. Vamos lá. Invisifiber, fibras em pó. Um produto que eu acho que é muito pouco explorado pelas pessoas. Embora eu não tenha perguntado a Amy quanto que ela está vendendo de Invisifiber, esse é um produto sensacional. Porque é fibra solúvel, outro sensacional. Fibra solúvel, tá? Sem sabor, sem cor. Você pode misturar em qualquer alimento, seja doce, salgado, líquido, pode pôr no café com leite, ele some, não dá gosto. E ele funciona. Funciona para quê? Para regularizar o funcionamento do intestino. Isso é importante. A prisão de ventre, né, no popular, é a principal causa do câncer do intestino grosso. Esse que eu falei aqui já várias vezes, que é o quarto em ocorrência no nosso país. Tá certo? E, outro dado importante, 40% das mulheres no Brasil têm constipação, que é a prisão de ventre. É lógico que, se vocês estão aí divulgando os produtos, nenhum cliente vai falar, eu tenho prisão de ventre, você tem um produto bom para isso? Tá? Mas cabe a gente apresentar o produto. Falar, esse produto serve para ele. Quando você apresenta, aí a pessoa às vezes se manifesta, olha, eu estou precisando de uma coisa assim. Tá certo? Então ali você... E assim, esse é sensacional em termos de efeito. Todas as experiências que eu tive com Invisifiber, tratando pessoas, então aí já o contrário, né, do que vai ser a experiência de você. Então, pessoas que me procuraram para tratar da constipação foram bem-sucedidas. Tá certo? Com um produto muito prático. O cara pode levar o sachêzinho, né, que vem um envelopinho assim, um pequenininho, né, põe no bolso, leva para comer na hora do almoço, põe em cima do feijão, ele não sente gosto de nada. É sensacional.
ela ajuda assim, a extrair os fluidos ruins do corpo também, do organismo? Olha, ajuda, né, mas não é esse o principal efeito dela, tá certo? Então a gente não deve, vamos dizer, gerar uma expectativa quanto a isso. Tanto na questão da extrair do ruim, e nem questão da Não. Você vai assim, a pessoa que tem constipação, e que além da constipação está acima do peso, ela pode se beneficiar com a regulação do intestino, tá certo? Mas, se vai ser porque essa regulação, se vai ser por causa do Invisifiber, ou se vai ser porque ela comeu farelo de aveia, ou coisa assim, às vezes tanto faz. Aqui, a aveia, por exemplo, é excelente como fonte de fibra, mas a aveia é um carboidrato, é calórico. Então, se a pessoa come muita aveia, ela tem um aporte calórico muito grande. Aqui, o aporte calórico é praticamente zero. Então, eu tenho um produto útil, tá certo? Que vai promover o funcionamento intestinal e que não vai acrescentar caloria na alimentação daquela pessoa. Agora, a gente vai sempre falar do Invisifiber nessa característica, como regulador do intestino. E não porque vai diminuir a gordura ou coisa assim, porque senão você cria uma expectativa que não vai ser atendida na maioria das pessoas. Aí você cria um descrédito contra o produto. A pessoa que está acima do peso, principalmente se for mulher, ela está mais preocupada com esse acima do peso do que todo o resto. Então, se você falar isso, ela vai focar naquilo e vai esperar o resultado milagroso daquilo. E se não atender, ela fala, não, essa coisa não funciona. Entendeu? Vinícius, e a pessoa que usa fibra e mesmo assim não consegue regular o intestino? Tem que ir ao médico. Tem que ir ao médico. Às vezes a gente tem que tratar. E a abordagem, porque, vamos dizer assim, o intestino não fica preguiçoso de uma semana para outra. É um processo de anos. Tá certo? Que normalmente vem desde a juventude, ou às vezes até da infância. Então, o processo de reeducação intestinal, quer dizer, não é que você, como vamos dizer, embaixador nutricional, não pudesse fazer. Mas o processo da reeducação intestinal vai exigir um nível de intimidade e de tipos de aconselhamento, que eu vou aconselhar até sobre a hora que o cara vai para fazer a necessidade fisiológica dele, que você normalmente só cria com o médico-paciente. Então é melhor que o médico. E quem que é o médico que cuida disso? O gastroenterologista. É melhor que o médico cuide desses resistentes. Tá? A grande maioria você vai conseguir resolver aqui. Mas uma pergunta, doutor, sobre os dois clientes que estava tratando de refluxo, né? Ela comprou uma fibra e falou, vou parar de tomar por causa do tratamento de refluxo. Eu não sei se isso tem alguma relação. E a outra é a questão do diabetes, né? Uma pessoa que falou que a fibra também é bom para o diabetes. Está até aqui, ó. Aqui, ó. Auxilia a diminuir a absorção dos carboidratos. Auxilia, mas não, eu não falo com ninguém em relação ao diabetes. Por quê? Porque para ter esse auxílio, a pessoa tem que ter disciplina para usar. Ela tem que tomar a fibra, aí é antes da alimentação, tantos minutos antes, tal. E a maioria das pessoas não faz isso de uma forma correta, tá certo? Então ela não vai acabar não se beneficiando, aí o nível glicêmico dela continua igual, o produto não funciona. O refluxo não tem nada a ver com o consumo o refluxo está acontecendo por uma outra causa e ela vai ter que aí ver com o médico também por conta disso. Então o nosso Invisifiber nem ajuda nem prejudica nos casos de refluxo. Tá? Outro produto bem bacana de ser explorado, gente, é essa proteína, principalmente para pessoas que fazem atividade física. Como eu falei que isso é a principal ferramenta que você tem para melhorar a sua saúde, eu espero que desde amanhã todos aqui nessa sala comecem a atividade física regular. Então vocês vão se beneficiar desta proteína. Se você tem atividade física regular, o músculo acelera,
acelera na hipertrofia, no aumento de células musculares, como acelera a renovação das células também. Para renovar a célula muscular, eu preciso de proteína. Qual é a principal fonte de proteína na nossa alimentação? Carne. Se eu como muita carne, eu tenho prejuízos, principalmente da gordura que vem junto da carne e do aumento de ácido úrico, né, na corrente sanguínea, que pode causar alterações articulares, dor articular, gota e uma série de outras coisas, doenças renais e assim por diante. A maioria dos suplementos de proteína que esse pessoal de academia toma tem derivados da carne, causam impacto e podem levar, tá? Depende de cada um, podem levar a insuficiência renal, tá? Tem cara de academia que é muito entusiasmado, e ele quer ver resultado, e quer ver resultado rápido, aí começa a tomar isso e aquilo, e tudo que fala com ele que é bom, ele vai experimentando, então acaba que ele provavelmente vai consumir muita proteína de origem animal. Nós temos uma proteína de alto valor biológico, que é totalmente vegetal, tá certo? Ela é balanceada, ela é de soja, ervilha e trigo, porque nenhum vegetal tem todos os aminoácidos que a gente precisa. A carne tem, os vegetais não, tá certo? Mas essa combinação, sim, nos dá todos os aminoácidos que a gente precisa. Então, é muito útil para quem faz exercício, para quem é atleta, tá certo? Meu filho mais velho, por exemplo, que pratica exercícios em academia, ele fala, pai, eu gosto de tomar proteína quando eu venho da academia, porque aí não me dá dor muscular, tá certo? Ele faz karatê e faz musculação, tá? Na musculação, onde ele força mais, ele chega em casa e toma a proteína, muito bom. Mas é muito bom também para crianças, adolescentes, pessoas em fase de crescimento, gestantes, pessoas convalescendo de doenças, principalmente doenças mais graves, cirurgia. Eu que também sou cirurgião, uso com frequência para pacientes no pré e no pós-operatório, tá? Dependendo de caso a caso. Se o cara está mais baqueadinho, já antes eu já peço para ele ir tomando. Excelente para ganho de massa muscular, para gestantes, recuperação dos doentes. Contém glúten, que vem do trigo. Tem pessoas que têm alergia a glúten, então essas aí não podem usar nossa proteína, tá? O glúten, tem muita fala sobre o glúten hoje em dia. O glúten é uma substância que está presente nos cereais. Tem gente que tem alergia ao glúten, mas o glúten não é o demônio, não. O glúten pode ser consumido, porque já tem dietas que eles falam, tira o glúten, não sei o quê, não sei o quê. Na verdade, não é o glúten, quando você tira o glúten, você tira as principais fontes de carboidrato. A pessoa pode comer pão, pode comer macarrão, essas coisas. Então, com isso você reduz carboidrato e a pessoa perde peso, né? Mas não é o glúten que é o vilão das pessoas engordarem, tá? Pô, tem gente que tem alergia, igual tem gente que tem alergia a camarão e assim é uma série de coisas. Essas não podem tomar. Nutribarras, outra coisa bastante interessante da gente explorar, aqui eu só coloquei a de laranja, né? Porque ela é diferente, eu não vejo a de laranja na concorrência. Mas essas são práticas para usar para um lanchinho, é importante para as pessoas manterem o nível de glicose sem grandes flutuações durante o dia, e para isso a barrinha ou frutas são um auxílio interessante. Então, rica em cálcio, fácil de transportar, auxilia no controle do peso. Se você come uma barrinha entre o café e o almoço, ou entre o almoço e a janta, automaticamente você diminui o apetite para aquela refeição. Então, inconscientemente, você já vai regular melhor a sua alimentação. Pois não, Sandro? Sim. Mas a nossa é feita para ser boa, é feita para ser a melhor, tá certo?
E, além de ser a melhor, ela é muito gostosa, tá certo? E ela tem um preço equivalente ao da concorrência. Ela não é mais cara porque é muito melhor. Várias atraentes opções, inclusive isento de cafeína. Tá? A principal componente é esse extrato, o Essantra. Eu nem me arrisco a falar isso aqui. Mas com extrato de frutas também, como açaí e mangostim. Açaí vem de onde? Daqui. De onde sai o açaí para fazer XS lá na Nutrilite? Daqui. Tá certo? Então, aqui as coisas são pesquisadas, são utilizadas também. E ajuda efetivamente a aumentar o nosso nível de energia. Então, não só na balada, também a pessoa que está cansada, está trabalhando demais, coisa assim, pode ser um auxiliar interessante também, extremamente saudável, né? Como eu vou indicar, então, produtos Nutrilite? Primeira coisa, utilizar. Contribua efetivamente para a sua saúde. Nada melhor que a experiência e o testemunho para divulgar o produto. Acho que todo mundo aqui já está imbuído disso. Se você vende alguma coisa, você sabe que vender o que você usa é muito mais fácil do que vender o que você não usa, né? Argumentos para você indicar para as pessoas. Os produtos são orgânicos, os produtos melhoram a saúde e atuam na prevenção de doença. Então, mais uma vez, não são remédios, mas efetivamente melhoram nossa saúde, atuam na prevenção de doença. Então, eu costumo comparar, porque diferentemente do SA8, que você faz a demonstração, parece uma mágica, a pessoa fica já motivada na hora, a vitamina não dá um efeito assim. Exceto se a pessoa está cansadinha e toma complexo B, que aí ela vê que recuperou energia muito rápido. Mas eu costumo colocar para as pessoas que usam que essa aqui é a poupança da saúde. Você vai usar os suplementos hoje, para lá na frente você ver que teve um lucro efetivo. Do mesmo jeito que a pessoa faz uma poupança desde cedo, para lá na frente ter uma aposentadoria mais confortável, né? Ter uma reserva que lhe permita não perder estilo de vida, né? Promove o aumento da expectativa de vida, então aumenta a nossa expectativa de vida saudável, aumenta a nossa disposição e produtividade. Se você passa a se sentir melhor, você aumenta a sua autoestima. Os produtos têm a garantia de satisfação EMOI, igual aos outros todos. Então, a pessoa, se não gostar, pode devolver. E a gente tem a certeza da qualidade da Nutrilite, dos produtos da Nutrilite. Numa simulação, para quem vende, isso aqui eu chamo de basicão. Basicão é o que as pessoas deveriam, todas, adultos, tomar todo dia. Daily, Calmag, ômega 3 e garlic, o alho. Se eu vender um conjunto desse 20 vezes por mês, quer dizer, eu consigo conquistar 20 clientes, a preço de hoje, ainda sem aumento, o meu lucro de revenda é de R$ 2.580. Então, para quem vive de vendas, não é desprezível. Tá um bom lucro. A minha pontuação me levaria a um bônus de 9%, mais isso aqui. Agora, para quem é empresário, você vai ver, ó, eu sou 9% só com esses conjuntos, estou quase chegando no 12% aqui, ó. Olha o pulinho para 1.800. Se eu vendi também ali um LOC, um SA8, ou comprei para minha casa essas coisas, provavelmente eu vou ser 12%, tá certo? E vou aumentar essa bonificação também de uma forma interessante. Então, vale a pena investir. Mesmo assim, mas eu não sou bom de venda. Se eu vender 10 conjuntos, o lucro da revenda é metade disso aqui, é quase R$ 1.300. Tá certo? Vai beirando 2 salários mínimos. Não é desprezível também. Tá certo? E eu vou conquistar um cliente a cada 3 dias para fazer isso. Bom, tarefas diárias para a gente, então, recapitulando. O que nos motiva nesse negócio? Os sonhos. Tá certo? O Rosan falou aqui no começo, incutiu um tanto de sonho nas pessoas. O sonho de ganhar a promoção, de ganhar o aparelho, de ganhar a viagem, de participar de outras coisas. São sonhos que a gente vai fomentando, isso que vai nos levar para frente, além dos pessoais da gente. Assumir os compromissos. Compromisso com quem?
Primeiro com a gente, o negócio é de cada um, eu tenho que ter compromisso com o meu negócio. O que é que eu vou fazer para abrir a minha loja, né? Ter a lista de pessoas que eu... Mesma coisa ó, de mostrar plano, mesma coisa de mostrar produtos Nutrilite. Para quem que eu vou mostrar? Para todo mundo, mas algumas pessoas eu sei que já vou ter alguma facilidade, vou pôr na lista. Contatar as pessoas, compartilhar dos produtos com a pessoa, eventualmente patrocinar essas pessoas para o negócio, está usando, está gostando, quer ser um divulgador também, patrocina a pessoa. Aconselhar-se com a linha ascendente, e aqui vocês têm o de melhor para fazer isso, né? Tem embaixador Nutrilite, educador físico, tá tudo de bom aqui com o Rosan para vocês se aconselharem. E ensinar as pessoas a fazer a mesma coisa. Então, isso aqui são amostras atividades. Aqui é o Rogério Machado, que vocês conhecem, né? A Beatriz não está aqui porque ela está tirando a foto, tá? Aqui minha esposa, aqui estou eu, na foto. O que eu faço? Organizo um grupo de pessoas para atividade física. Esse grupo não é meu, na verdade, esse grupo é do Rogério Machado, então pessoas do meu grupo, pessoas do grupo dele. A gente juntou. Vamos fazer caminhada, isso aqui é uma caminhada, esta aqui foi lá na Serra do Caraça. Fazer uma caminhada para estimular, fizemos várias, né? Está aqui todo mundo bonitinho, com camisetinha Nutrilite, tal. Então, bacana, organiza as pessoas em grupo, é mais fácil fazer a atividade física. Isso aqui, como eu falei, dos sonhos, isso aqui era um sonho meu. Isso aqui é o pôr do sol no Pacífico. A gente não tem pôr do sol no Brasil, porque aqui o sol só levanta. E eu vi em filmes, eu queria ver o pôr do sol no Pacífico, né? Então, quando eu fui à Califórnia, aí fui lá, parei um dia na praia, e fotografei isso de todo jeito, e filmei de todo jeito, porque aquele era um meu sonho, né, de assistir o sol descer até desaparecer. A praia em si não era grandes coisas, está aqui eu com a Isabela na praia, então eu estava lá aqui mais cedo, né? Então, é uma praia que eles colocam pedras, né? Então, muito fria a água, muito gelada, mas foi uma coisa muito agradável para a gente também realizar um sonho assim. Agora, dicas para a gente e para as pessoas, para uma ótima saúde. Isso é lá do Nutrilite Health Institute, Instituto de Saúde Nutrilite. Consumir alimentos saudáveis, comer menos, a gente em geral come mais do que precisa, movimentar-se mais, exercícios físicos regulares, repouso e relaxamento adequados, uso de suplementação adequadamente, manter uma alimentação colorida, reduzir os fatores de risco para a nossa saúde. Então, primeiro, restrição ao fumo, moderação ao álcool, diminuir a ingestão de sal, diminuir a ingestão de açúcar, diminuir a exposição ao sol, adequar o peso corporal, que a gente consegue também comendo melhor e movimentando mais. Bom, isso é o que eu tinha. Esse aqui é o meu e-mail. Se alguém quiser fazer perguntas depois, eu não tenho nenhuma, apesar do Crossline, perguntas sobre a Nutrilite, eu não tenho nenhum problema em responder e respondo com o maior prazer. O uso contínuo dos suplementos de vitamina, ele tem alguma contraindicação? Repete a pergunta. Ele perguntou se o uso contínuo tem contraindicação. É claro que não. Como é seu nome? Vicente. Você come todo dia? Então, como é que você não vai usar a vitamina todo dia? Ao contrário, essas vitaminas e aquele basicão que eu coloquei é para ser usado todo dia e pelo resto da vida. É aí também que a gente vai... Não. Tem corrido uma corrente, de vez em quando fala que o cara tem que interromper o uso dele. Eu já tive clientes que pagam por 60 dias. Não tem. Nesses 60 dias, aí o organismo vai estar pegando ômega 6, ômega 9 e colocando na membrana das células, porque não tem o ômega 3. Então, se você quer, porque acha que deve, então você vai comer pelo menos uma sardinha todo dia. Aí você tem uma fonte boa de ômega 3. E pode ser sardinha enlatada, vale a pena, vale também. Bom, isso aqui é o mote, né, da Nutrilite, só
agradecendo aí novamente ao Rosan, né, o melhor, o melhor da natureza, o melhor da ciência. E agora temos, já está mais tarde, mas temos um tempinho para perguntas, se alguém quiser fazer algum questionamento. Doutor Vinícius, a esposa tem um cuidado excessivo comigo. Ela pega os comprimidos. Você é um felizardo? Pega os comprimidos todos, quebra o pão tudo de uma vez. São 4. De uma vez que você fala enfiar os 4 na boca? Não, Dezembro essa história. tanto faz, você vai tomar 1 por 1, 2 por 2, 3 em 1. Não tem problema nenhum os 4 juntos também não. Quer dizer, se passou na goela, acabou. Pois não. Fala muito em cálcio para os dentes. Cálcio? Cálcio para os dentes. A pessoa adulta, para a dentição, Sim, o dente é igual ao osso, ele é feito de cálcio. Ele está perguntando assim, a importância do cálcio para a dentição. Às vezes aparece que está precisando de cálcio para os dentes. Então, os dentes são igual os nossos ossos, é o mesmo material, basicamente. Não é igual, não é um osso, mas é parecido. Então, mas o material aqui é o cálcio. E sim, a gente precisa de um bom aporte de cálcio. Tá? Espera aí, só um instantinho que ela levantou primeiro ali. Atividade anti-câncer? Vários. Aí eu tenho que voltar tudo, porque vários deles têm. Mas se você... Aí eu tenho que voltar lá no poder das plantas, né? no Power of the Plants, porque vários daqueles fitonutrientes têm. E eles estão presentes no daily, na acerola, então em vários dos nossos... Exato. Pois não. Olha, tem contraindicações. A criança tem vamos dizer, tem características diferentes. Pois é. Então, primeiro, antes de 7 anos, a gente não dá comprimido para a criança, porque a dificuldade de deglutição é fato. E a criança pode engasgar. Tá? Não. Como você vai diminuir o tamanho? Se você corta, você quebra a cápsula do trinóxio, você vai perder a absorção correta. Então, não adianta querer passar o carro na frente dos bois. Então, a Nutrilite tem produtos para as crianças? Tem. Não temos aqui no Brasil, mas uma hora vai chegar. E quanto mais a gente trabalhar como agente de divulgação, mais a empresa vai estar vendendo, mais ela vai estar motivada a lançar novos produtos. O que a gente tem para crianças que pode ser usado sem problema? Acerola mastigável, tá certo? Proteína, que também mistura na comida, não tem gosto, pode colocar no feijão, pode colocar na sopa, pode colocar em uma série de coisas. proteína Tá certo? depende da idade da criança? Não. A proteína, desde que a criança começou a comer, você pode usar, né? Na papinha e tal. Geralmente não precisa. Bom, enquanto está amamentando, não precisa de nada. Quando largou o peito totalmente, né, o peito da mãe, aí você pode já, começou a introduzir outros alimentos, vai introduzir carnes também, coisas assim, você pode começar com a proteína. Invisifiber, se a criança está constipada, pode ser usado, mas aí a quantidade pode variar, tá certo? Aí seria interessante o pediatra opinar, porque o sachêzinho do Invisifiber numa criança pequena pode induzir diarreia, pode aí ter um efeito acelerado além do que a gente gostaria. Pois não. E eu colocava na água para dissolver, para eu poder dar. Tá, o seu nome? Esther não está perguntando, está exemplificando que uma pessoa que tem dificuldade de deglutição, ela pega a acerola e dissolve na água para poder fazer a pessoa tomar. Pode.
Pode com o quê? Com a acerola e com a vitamina E, que são os mastigáveis. Com os outros, não. Então, se uma pessoa assim, tem dificuldade de deglutição, ou não conseguir tomar o comprimido, ela não vai tomar os nossos suplementos, assim, ela vai ter que tratar por outros meios. Há um tempo atrás eu descobri que na eu fiz um tratamento de 6 meses, mas ao mesmo tempo eu tenho muita queda de plaquetas. Queda de plaqueta. Aí eu falei para o meu médico, ele falou assim para mim que eu não poderia tomar um ômega 3 e nenhum suplemento, porque isso ia me prejudicar no estômago. Só que eu não falei. A Esther está colocando uma outra situação, pessoal, mas que é mais complicado, mais complexa. Então, tem casos que a gente, assim, os embaixadores, os vendedores de lá, não tem como resolver, tá certo? A questão da queda de plaquetas e o problema, na verdade, não é o estômago, é o fígado, tá certo? Isso é uma coisa real, e o colega lá não está errado quando ele falou. Não são todos os suplementos, mas alguns, como o ômega 3, deve ser evitado. Então, isso só o médico para avaliar e vai ser diferente de caso a caso. Tá? Até para eu dizer que, assim, eu estou supondo que o colega está certo, mas para eu te afirmar com certeza, eu teria que ver seus exames, analisar o seu caso, para aí concluir. Eu estou imaginando, assim, pelo raciocínio que ele fez, que ele ponderou nesse sentido e estaria certo. Ok? Estava em 35 mil, e ela chegou a 20, então ele suspendeu o tratamento. Aí eu falei assim, olha, morrer por morrer, então eu uma cápsula por dia, as minhas plaquetas subiram para 134 mil. Pois é, mas aí é um caso específico, tá certo? Vamos dizer, o seu caso é uma exceção. A gente não pode tratar a exceção como regra. Para a maioria das pessoas, vai fazer bem, vai prevenir a doença cardiovascular e é isso que interessa para a gente. Ok? Pois não. Isso é uma pergunta recorrente. Não, só tem uma resposta. A pergunta é, que as pessoas perguntam, principalmente mulher, vitamina engorda? Não. Só existe essa resposta. Não engorda, nem essa, nem nenhuma. Nenhuma vitamina engorda, nem essa, nem as medicamentosas. A nossa vitamina, mesmo sendo concentrada de plantas, já vou te chamar, tem caloria zero, e isso está escrito lá na caixinha, né, nos próprios frascos. Então, aqui, não tem ganho calórico nenhum aqui, tá? Nenhuma vitamina, nem a nossa, nem as outras, estimula o apetite das pessoas. Elas não têm esse efeito. Agora, existe uma lenda sobre isso. E, efetivamente, principalmente no passado, existia uma medicação, que era um complexo de vitamina, associada a um estimulante do apetite, que era muito popular, principalmente com as mães que achavam que os seus filhos eram ruins para comer. Então, ia no pediatra, o pediatra prescrevia, aí o menino comia. Então, acho que, na minha opinião, embora eu não tenha certeza disso, isso é que criou, vamos dizer, essa impressão das pessoas que vitamina engorda. Mas não, as vitaminas não engordam. Só um instantinho. Pois não, amigo. Olha, então vamos lá. Não. Vamos repassar. Nossos suplementos não são remédios. Então, na tireoide você tem duas possibilidades. Ou ela está hiperativa ou ela está hipoativa. Ou ela está funcionando além do que devia ou abaixo do que devia. Em todas as duas situações, o tratamento é medicamentoso. A gente não tem tratamento assim, com alimentos que resolvessem essa situação. Então, também não vamos ter nos nossos suplementos. Pode? Não, mas não especificamente assim, não. Porque a gente tem caso certo. Dele está em algumas pessoas provocam diarreia. O que será? O complexo B? Não, dele. D.
Então, estamos falando que em algumas pessoas o dele está provocando diarreia. Não sei. Olha, não tem nada assim que presumivelmente causasse isso, tá? Agora, pode, hipoteticamente, ter acontecido algum desarranjo da sua flora intestinal por conta dos elementos do comprimido, né? E aí desencadeou o processo de diarreia, que normalmente, nesse caso, são autolimitadas, tá certo? Quando você tem desarranjos de flora, que são as diarreias mais tranquilas, né? Geralmente eu recomendo para os pacientes esses derivados lácteos, tipo Yakult, que tem lactobacilos, funciona para reequilibrar a flora, a pessoa fica bem e não precisa interromper o suplemento. Agora, eu especificamente, assim, no meu grupo e nos meus pacientes, nunca tive esse tipo de queixa, não. Perguntei para ela se provoca diarreia. Ela falou também que não. Não, por quê? Aí eu falei, por que deu limite? É. Aí ela falou assim, provavelmente você tinha tomado muito anti-inflamatório ou infecção. Pois é, tomar anti-inflamatório é uma coisa que predispõe à alteração da flora. Então pode ter, vamos dizer, coincidido, né? Ok. Só um pouquinho. Responde só a pergunta da Ieda aqui, e depois da Ieda, gente, a gente vai dar continuidade. Isso. E o Vinícius vai ficar aqui, aí pergunta para ele. Alguma coisa mais particular a gente conversa no cantinho. São 19 horas, a gente faz outro. Então, assim, vai responder o da Ieda, depois a gente vai só rapidinho dar continuidade, fazer o encerramento, e o Vinícius vai ficar aqui depois. Ok. E aí, tranquilo, vai se o Vinícius puder ficar até mais tarde, pessoal, tá bom? Pois não. Na verdade, são duas perguntas. Primeiro, tem algum desses suplementos que ajuda a combater a comida? E segundo, eu tenho um filho de 8 anos que sofre com dermatite atópica. Sim. Né? E é muito forte até. O que eu poderia estar dando para ela de suplementação para ajudar a não vir, porque corre perigos mesmo, que possam. Bom, então, as duas coisas. Primeira pergunta, se algum dos suplementos ajuda a diminuir gordura no sangue, do que a gente tem, no fígado, desculpa, no fígado, do que a gente tem aqui hoje, não. Não temos nada nesse sentido. A segunda pergunta foi relacionada à dermatite atópica. A atopia, em geral, suplementos que melhoram o sistema imunológico dela podem ajudar. Na idade dela, então, seria alho e acerola. Podem, não quer dizer que vai suprimir os episódios, porque as causas, às vezes, a gente nem consegue estabelecer. Tem que estar tratando a cada exacerbação que acontece. Tá ok? O Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção. Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha.